Café com História Brasil e você. Isso aí, quem está falando para você é Júnior Vendemiati. Comigo, Leandro Carpegiani, é ele. É ele ou não é? É, sempre sou eu. Ah, tá de Leandro hoje? Leandro, hoje é tudo Leandro, bem. hoje é Leandro. E nós temos a nossa convidada especial, Thaí. Ih, até ele. Até a gente estava conversando antes aqui. Thaí Paulin, 24 anos, ela é pastora da Igreja Sem Placa aqui de Vinhedo, na rua 9 de julho, 533. Ela também faz interações com vários projetos aqui da igreja. Também trabalha com aconselhamento, terapeuta aí, de casais, adolescentes, enfim. Vai ser um bate-papo muito legal no Café com História hoje. Vamos aproveitar que a avó fez o café. Prepara Vamos seu fazer café aí. Prepara seu café. Brinda com a gente. Olha o cheiro do Ó, café. ó. Aí, brindando o café, Isso aí. maravilha. Isso aí. Ativou, como meu cunhado fala, ativou. Cara, eu quero agradecer muito a você que está nos ouvindo, vendo, né, nosso podcast. Espero que chegue em mais lugares e precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Se você puder colaborar com esse projeto, que é voluntário, todo mundo aqui se dá voluntariamente nesse projeto. Nós estamos no prédio aqui da Conecta Vinhedo, rua 9 de julho, 533, centro da cidade de Vinhedo, sendo universo, aqui no prédio. Nós temos o aplicativo Rádio Vinhedo Web para Android e iOS, pode ver ali. Quem nos dá todo o apoio também é a V3, locadora de auditório, estúdio de gravações, projetos. Estão aqui com o dono da Ecoala também, que nos ajuda bastante aí nos negócios, aumenta suas vendas, vamos fazer acontecer com o marketing digital. Ecoala. Ecoala. Ele ficou de trazer a canequinha da Ecoala, tal, faz tempo. Eu entrei lá no seu Instagram, top, as imagens que vocês fazem tudo dentro da face, né, do koala. Que legal, né, cara? Você vê? É interessante. É o Koala, mas a xícara, a caneca, semana que vem vai estar aqui. Vamos A esperar. fornecedora teve um probleminha ali, mas vai trazer na semana que vem. Vamos esperar. Nosso assunto é muito interessante, muito importante, que é sobre jovens, adolescentes. E nós estamos percebendo que tem adolescentes entrando em crise, em depressão e muitos se mutilando, né? E a Tainá, ela é especialista nisso, conversa com o jovem, tem uma pegada diferenciada. E você que está, né, passando por esse problema familiar, você quiser um aconselhamento, você pode procurar aqui a Rua 9 de Julho, 533, procura ela. Vai ter um aconselhamento, vai ser legal. Esse bate-papo vai mudar a sua ótica das coisas e o jeito que você vê tudo. Sim ou não? Sim, É sempre. isso aí. Tainá. 24 anos. Sim. Pastora. Sim. Caramba. Tem que quebrar tabus, né? Verdade. Mas é muita responsabilidade, né? Com essa idade, você é nova, né? Sim. 24 anos. E aí, de onde surgiu essa vocação, essa vontade de ser pastora, né? O que você... Posso começar a falar que não surgiu de mim. Não? Não, né? Nunca. Não, como eu sempre tive essa pegada, assim, mais disruptiva, né? Sempre que eu estava em uma igreja local, eu tive a minha primeira experiência, eu tinha 15 anos. E todas as vezes, não foi nenhuma imposição dos meus pais, não foi imposição da igreja, foi algo que surgiu dentro de mim. Legal. E sempre quando eu estava dentro da igreja, eu olhava as pessoas, olhava os formatos e eu falava, eu não quero estar aqui. Eu não fui feito. Eu olhava o pastor pregando lá na frente e eu falava, eu não quero ocupar esse lugar. Não por não achar que não é efetivo, mas por não me encaixar no formato. Então, eu via aquele formato e falava, não tem nenhuma conexão com quem eu sou. E a igreja era toda de vidro também, como essa que nós estamos hoje. E eu olhava para fora, olhava para a rua, as pessoas passando e eu falava, eu quero estar lá. Porque eu amo as ruas. E eu acredito que esse trabalho que a gente faz de conectar pessoas nas ruas é surreal, porque é improvável.
Ninguém está esperando que vai sair de casa para ir trabalhar e vai encontrar alguém que vai compartilhar algo, que vai poder mudar a perspectiva dela. Olha isso. E eu também não estou esperando, não consigo projetar quem eu vou encontrar. E que pessoa que também vai transformar a trajetória da minha vida naquele dia. Sim. Porque o mensageiro, ele não é maior que a mensagem que ele carrega. Então, o mensageiro também é transformado por aquilo que ele carrega. Então, todas as vezes que eu encontro alguém e eu tenho a oportunidade de compartilhar algo, não é somente aquele alguém que está sendo transformado, eu também. E, na maioria das vezes, muito mais impactada. Porque eu vejo, é real. Sabe? Não é uma imposição, não é algo tradicional ou, sei lá, é algo vivo e você sabe que isso está transcendendo o seu próprio saber, o seu próprio entendimento. Às vezes você fala algo, a pessoa fala, como você sabe disso? Olha isso. Né? Eu estava na minha casa, eu estava passando por isso. Como você sabe disso? Eu falo, eu não sei. E vai, acontece. Eu não sei. Então, a questão do pastoreio, né? Não é alguém que elege, não é nem você mesmo que fala, eu vou ser. Mas é uma questão de você reconhecer, estar dentro. E falar de um pastor não é falar de um cargo. Não é falar de uma instituição, é falar de um cuidado. Então, se você cuida de alguém, você é um pastor, porque é algo que foi derramado sobre a humanidade. Seja um psicólogo, seja um terapeuta, seja alguém que está sentado em algum lugar, está ouvindo alguém, está interferindo naquela dor, você carrega uma unção. Unção é poder de Deus. É você conseguir ajudar aquela pessoa naquele caminho. Não é dar uma receita de bolo, não existe. Sim. É você caminhar junto com ela naquele processo. Então, isso muda tudo. Porque a gente pega essas coisas e a gente fala que é um rótulo, a gente coloca como rótulo e coloca como as profissões, né? Como um cargo. E não. Isso está sobre todos. Você, se tem uma filha, você cuida de alguém. Você está exercendo um pastoreio. Porque o que é o pastor? É cuidar de alguém que não tem maturidade para caminhar só. Talvez em um ciclo, talvez em um tempo, não quer dizer que vai ser para a vida inteira. Só que a palavra vai falar que Jesus é o bom pastor. Então, as pessoas que eu cuido, elas não são minhas. Sim. Não é o meu rebanho. Não tenho propriedade e eu não tenho total responsabilidade de tudo que ela faz. Pelo contrário, elas são do Senhor. Você é do Senhor, você é do Senhor, eu sou do Senhor. Quem cuida e governa todas as coisas? O Senhor Jesus. Então, eu sou somente uma articuladora no meio de tudo isso. Como todos nós, em qualquer profissão, em qualquer lugar que você faz. Você está articulando algo que você recebeu. Então, acho que esse é o louco de todas as coisas. Nossa, bacana mesmo, viu? E me diz uma coisa, a gente estava batendo um papo aqui, você nos ajuda muito no podcast, tem que agradecer aqui, né, ao Com vivo certeza. aí. Ajuda muito. Hoje eu tô aqui na frente das pra câmeras. quem não sabe, a Thay fica atrás das Ela câmeras. que fica atrás das fazendo câmeras. toda a produção, né? Fica Sim. assim. E aí a gente tava batendo papo, eu contei uma experiência que a gente tava numa reunião de pais, numa escola aqui dos meus filhos, e a professora começou a chorar, brother. Começou a chorar, dizendo que ela estava percebendo várias crianças, adolescentes de 10, 12 até 14 anos se mutilando. E aí eu passei para você começou a falar, nossa, olha, esse é o caminho, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu falei, você tem que falar isso, né? Conversar e expor, né, sua voz para chegar nas pessoas que estão, muitas vezes, desesperadas. Sim. Porque o pai não sabe mais o que faz com o filho. Mas por que você está se cortando, né? É o que o bispo falou, essa é uma geração da culpa, né? Nós tínhamos uma geração anterior que ia nas ruas, que queriam mudança, e essa geração... uma geração passiva, e agora vem uma geração que é uma geração que se sente culpada, Sim. que se sente, né? E ainda mais com a pandemia, não tem como extravasar, não tem... E, realmente, eu não consigo explicar isso, né? O porquê desse problema enorme que é se automutilar, né? Tem pensamentos de depressão. O que você acha disso, a visão para isso aí, né? Existe uma frase que eu gosto bastante, que expressa as famílias, né? Que expressa as nossas relações. Que fala que pais fortes geram filhos fracos. E filhos fracos acaba ativando pais fortes. Então, a gente vê tudo uma loucura, né? Por quê? Um exemplo, os meus pais. Meu pai, baiano e tal, toda uma questão lá, um cenário do meu avô, uma rejeição.
tiveram que se dilatar tudo que é lado, empurrar para tudo que é lado para sobreviver. Venho para São Paulo, sempre a família assim que arregaçou as mangas, fizeram acontecer. Só que o meu pai não me privou, por mais que eu vim em uma outra fase da vida dele, onde ele já estava mais estruturado, já tinha passado por várias coisas. Bem precoce, ele tinha 19 anos de idade, mesmo sendo bem novo, ele assumiu essa responsabilidade e não me privou da minha responsabilidade também. Por que eu estou dizendo isso? Porque entra nesse cenário de uma geração forte e outra geração que não sabe lidar com os conflitos e acabam ficando fracas e se sentindo culpada do que acontece. Porque muitas vezes os pais, porque sofreram em algum sentido, querem preservar os filhos, querem preservar eles de conquistar coisas, de passar por algumas situações emocionais, e essa preservação acaba fragilizando. Quando você é exposto à dor com um acompanhamento, muda tudo, porque você sabe que a vida ela é composta, né, por edificação e destruição. São conflitos e confrontos. Tem momento que você está sendo atacado, tem momento que você está atacando. Então, não tem como eu falar que a minha vida vai ser somente positiva em um cenário que eu vou estar edificando algo o tempo todo. Não tem. Também não tem como eu falar que vai ser só desgraça. Então, ela é essa junção. Então, se o pai ele não assume essa responsabilidade de passar ao filho dele uma percepção de uma responsabilidade que ele também carrega. Então, a criança ela tem uma responsabilidade. O adolescente ele tem uma responsabilidade. Não tem como eu excluir eles e falar assim, não tem idade. E é uma das falas que eu sempre falo na questão quando eu vou palestrar em escolas. O mundo inteiro fala, não, a gente precisa transformar o mundo. Então, a gente tem grandes projetos falando disso, pessoas palestrando sobre isso, igrejas falando disso, várias instituições falando disso. Mas, quando eles fazem os ajuntamentos, eles sempre deixam de lado crianças e os adolescentes. Eles unem o quê? Os jovens, porque eles creem que é a força ali, os adultos e os mais velhos como uma questão de um conselho, como o ancião da história, né? Só que não tem como eu falar que eu vou transformar o mundo desconsiderando pessoas que são parte do mundo. Então, as crianças elas têm uma voz dentro de tudo isso, os adolescentes também. Por isso que quando eu vou ter uma palestra com eles, eu falo, não se limite na sua idade. Não aceite que limitem você pela sua idade. Porque eu comecei a empreender, eu tinha 10 anos de idade. Uau! E eu comecei a mudar toda a minha vida com 15 anos, quando eu tenho a minha experiência e tudo mais. E eu saio da minha casa com 18. Vou morar em outro país. Então, minha vida inteira é precoce a um olhar, talvez, social. Sim. De, não, olha, até aqui você tem que fazer isso, ali você tem que fazer isso, tem que maturar isso. Igual, pastora com 24 anos, outra quebra. Porque não existe uma idade para você manifestar o que é real dentro de você. Uhum. Então, aonde está o maior conflito dentro de tudo isso? A gente passar o bastão. Então, não tem como, porque eu sofri, falar, não quero que você sofra. Não. Você tem que ser exposto a isso, porque isso vai fazer você amadurecer. Aí tem um filme que eu gosto muito, que é o Esparta, né? Os 300 lá. Porque eles têm uma cultura, claro, extremista, mas muito surreal, que eles formam as crianças para serem valentes, guerreiros. Não só o menino, a menina também. Dentro da porção deles, eles vão ter uma força de guerra, porque o cenário é de guerra. Então, os pais deveriam criar os seus filhos para entender que o mundo não está para passar a mão na cabeça. Pois é. Né? As ideologias e todas as loucuras que eles vão ser expostos, não está para pegar eles e fazer eles ninar como os pais desejam. E esse amor é genuíno. Então, o pai ele precisa ter uma medida de entender que o que eu vou passar para você é um amor que vai te fazer vencer todas as coisas. Você vai saber, você tem uma família, você tem um suporte. Mas eu não vou te privar de olhar que lá fora tem leões. Lá fora tem víboras. Lá fora tem desafios. Você tem que aprender a superá-los. Então, onde está a sua voz de superação? Em coisas que estão dentro de você. Quem vê essas primeiras coisas? Os pais que estão dentro. Então, o que falta dentro de tudo isso? Pessoas que reconheçam o que é a fortaleza dentro do outro. Então, qual que é o meu projeto dentro da escola? Só reconhecer o que já está. Puxa vida. Eu entro dentro da escola, eu não mudo nada. Eu chego dentro da escola, o diretor fala, não, o problema é o pai, porque ele não participa das reuniões, porque ele não está presente, o filho dele está aqui com um conflito e ele não está. Aí eu vou para os pais. Não, o problema é meu filho, porque ele é rebelde, a escola não consegue...
Aí eu vou no adolescente, não, o problema é meu pai. Fala, meu, de Aonde que é o tá BO? Cadê, Cada um né? joga pro outro, né? Quem que vai assumir o BO? Né? Então, falta quem vai assumir o BO. Então, o trabalho de um facilitador comunitário é intervir e trabalhar com todas as pontas. Então, eu tenho um projeto escrito que eu falo que o meu maior sonho é fazer com que as escolas se tornem esse polo de ajuda. Porque se a gente for pensar, a gente tem uma escola em cada bairro, tem um perímetro dentro de cada cidade, dependendo da sua proporção, que tem que existir uma escola. E eu te pergunto, por que elas não estão ativadas, igual a gente fala hoje, como uma proposta de igreja? Por que só no domingo? Sim. Ela não pode estar aberta durante a semana? Ela não pode ter projeto? E é o que eu pergunto, a escola ela não pode ter além do ensino fundamental, do ensino médio, ela não pode abrir para projetos, a questão dos grêmios que tinham. Ela não pode abrir para aquele jovem encontrar ali alguém que vai patrocinar o que ele está sonhando, né? Porque se a gente tem uma verba, né, ela deveria ser usada também desse sentido. Ou instigar dentro deles uma conquista. Então, o último lugar que eu estive foi o Peru. Trabalhei em 10 escolas e tinha 16 aulas por semana durante 2 meses. Lá eu fui trabalhar para a Cider Peru, que é Gerdau aqui no Brasil, empresa de aço. E fui representar a parte deles de social, então a representação social deles. Como eles trabalham com solo, meio ambiente, eles têm que ter essa representação, né? E eles pediam para a gente falar sobre interculturalidade. Então, juntaram voluntários, 5 voluntários de lugares diferentes da América Latina. E eu fui representando o Brasil e a África do Sul pelo tempo que eu morei na África. E é muito surreal isso, porque você chega e aí o adolescente vai falar, não, mas a gente não pode fazer nada porque a diretora não deixa. Aí você vai na diretora, não, mas não pode fazer nada porque não chega a verba. Aí você vai no pai, não pode fazer nada porque eu não tenho tempo. Aí, de novo, quem vai assumir o BO? Então, eu vou no adolescente que tem uma predisposição e que hoje é o meu alvo. E eu falo, tá bom, a gente não tem o recurso, como a gente pode captar isso? Então, eu começo a reconhecer fortalezas que estão dentro dele. Então, por que eu falei que eu comecei a empreender com 10 anos? Porque eu sempre me vi, meus pais, velho, fazendo loucuras para poder levantar recurso. Então, a minha mãe tinha até vergonha. Eu saía com 6 anos de idade, com sacolinha no meu bolso. Eu sabia que a gente estava indo para a festa e eu sabia que iam beber cerveja. Então, eu vou pegar a latinha. Olha isso. Eu tinha 6 anos de idade, minha mãe morria de vergonha. Eu falava, deixa essa latinha aí. E me batia. E eu falava, mas eu vou vender no final do mês. Você vê, eu só pensava no que eu ia conquistar, mas por uma referência. Por uma referência. Que ia contra ela mesma, porque depois ela não queria. Mas eu acho que isso é muito louco, porque a gente vai entregando ferramentas que vai fazer eles não sobreviverem, mas impactar. A conquista, ela não fala que é só o pobre que tem que ter. Sim. A conquista, ela é pro rico e ela é pro pobre. Ela não está escolhendo uma classe social. E aí tem uma música que a gente dançava lá na época do axé. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. E eu escutava aquela música, todo mundo dançava e nunca entendi. Aí eu fiquei adulta. Aí eu fui questionar as coisas da vida. E eu falei, é muito louco. Por quê? Por que o de cima sobe? Porque eles entendem a questão de uma administração. Né? Existe uma estrutura familiar, na maioria das vezes existe, em uma condição, quem tem mais condição social, e ele ensina que o filho precisa investir. Então, o empreendedor, que já está grande, ele começa a investir, compra empresa aqui, vende empresa aqui, investe. Então, ele está sempre subindo. Ele não está a vida dele em um lugar só, diferente do pobre, que coloca a vida dele em um lugar só. Então, ele só desce, porque aquilo vai ser abalado o tempo todo. Então, coisas que foram parte da minha infância, eu levo para a sala de aula e falo, por que você dança isso? Por que você canta isso? Você já viu o impacto que isso tem dentro de você? É verdade. Porque no final, tudo que a gente recebe é o que a gente vai manifestar. Então, isso é muito louco. No domingo, me chamaram para dar uma palestra em inglês em um projeto lá na África do Sul. E era para falar sobre o impacto que a TV tem na vida dos jovens. Aí o meu primeiro questionamento é, calma, a gente não tem que falar de TV. A gente já está em outra era. A gente tem que falar de streaming. Mano, TV, até cenário de África, é limitado os países hoje que estão centralizados na TV. As coisas estão tão rápidas. E aí eu falei assim, por que a gente não muda a temática de um impacto que a TV gera em mim para o impacto que eu posso gerar através da TV, através do streaming? Porque daí entra nesse lance dessa geração. Eles aprenderam a receber, mas não mudar o jogo para colocar a porção deles. Eles geraram impacto. Eles gerarem... Tô sendo oprimido, eu vou gerar pressão.
Porque essa marca gera opressão aqui, são 2 pressões que estão sendo geradas. Eu posso inverter isso. Então, o bispo colocou, a geração dele aprendeu que algo não está bom, eu vou para a rua. Eu vou fazer protesto. A minha música vai ser para um protesto. A minha arte vai ser para um protesto, o lambi-lambi. Eu amo lambi-lambi até hoje. Tudo que eu vou fazer vai ser para ganhar o meu espaço. Por quê? Porque estão me oprimindo, eu não vou deixar me oprimir. Mas aí chegou a nova geração, eu não passei essa força. E a geração falou assim, não tá bom. Então, a automutilação. Eu não sei responder, eu tenho que ferir a algo para que algo seja extravasado. Então, não sabe onde coloca a sua energia. A sua energia não é contra você, nem contra o outro. A energia é contra a opressão. A energia é contra um sistema que quer oprimir. A energia é contra as regras que não alcança ninguém, não salva ninguém. Só favorece alguns. Então, a nossa energia, o nosso talento, a nossa voz não é para a guerra, porque não é contra o outro, mas é contra as coisas da terra que está oprimindo as pessoas. A gente consegue identificar isso? Aí entra um outro questionamento. Isso mesmo. Ô, Thay, e você acha que essa questão tem alguma coisa a ver com aplicativos, joguinhos recentes que a gente teve caso com adolescente? Baleia Azul. Exatamente. Você acha que isso tem alguma relação? Total. Eu falo que tudo isso é cultura. E a cultura, uma nova cultura, ela é instalada de forma muito sutil. Porque falar de cultura é falar de um cultivo. Então, eu não pego a minha semente e jogo na terra e ela já nasce. Não. É um processo de eu cuidar daquela semente que foi colocada no solo, porque em um tempo determinado ela vai gerar um fruto. A mesma coisa. Então, a gente vê transições de gerações e gerações. Perspectivas e referências que foram dadas a você através da arte, porque a arte é um dos maiores veículos de impacto, né, para estabelecer uma nova cultura. Então, um hit que é novo, uma expressão que é nova, cores novas, tudo isso que são colocadas hoje, um podcast totalmente novo. São culturas que vão vindo de forma sutil para não gerar aquele boom. Então, um exemplo. Tem coisas que a gente olha que é super impactante. Você tem uma rejeição. Você fala, não concordo com isso. Mas vai passar o tempo, você vai falar, não é tão ruim. Aí depois passar mais tempo, você fala assim, tudo bem, precisa ser o espaço, precisa da sua voz. Né? Exato. Daqui a pouco você está convivendo e você está praticando aquilo. Então, a mesma coisa. Os jogos e todas essas referências. Antes a gente brincava, hoje a gente fez um tempo atrás uma oficina de rolimã, de pipa, de coisa. Que eram jogos que a gente jogava. Que envolvia o quê? Manualidade. Nossa, quase que envolvia perdi meu criatividade. dedo na rolimã. Meu vizinho perdeu a cartilagem toda do pé no carrinho de rolimã. Você vê? E eram umas loucuras que a gente vivia, né? Umas exposições. Mas o quê? Que desenvolvia a nossa criatividade, a nossa execução. Eu sabia que a minha mãe me deixava na rua para gastar minha energia. Eu ia jogar futebol, eu ia jogar vôlei, eu ia fazer um monte de coisa. Eu desenvolvia várias coisas ao mesmo tempo. Hoje a cultura é outra. Eu coloco a sua concentração em algo específico. Então você fica meio que ameba para as outras coisas, né? Atrofiado para outras percepções e totalmente expert em uma única coisa. E a gente fala que isso é maravilhoso. Então, tem sim os seus pontos positivos de você ter uma precisão naquilo, mas e as outras coisas que também é parte da vida que você não sabe lidar? Sei fazer uma coisa muito bem, mas não sei lidar com dinheiro. Sei fazer isso muito bem, mas não sei nem pegar um copo de leite que eu vou deixar cair. A pessoa não sabe conversar, não sabe se comunicar, né? Exato. Então, os jogos, você vai ver hoje os gráficos dos jogos, a cor é vibração. Você está recebendo aquilo. É um padrão neural. O som é uma vibração, outro padrão neural. Tudo isso vai moldando o seu pensar, o seu falar, o seu comunicar. Ao invés de você ter ferramentas... Hoje, se eu estou com crise de ansiedade, vou passar em uma psicóloga, fazer uma terapia, ela vai falar que eu preciso praticar algo. Preciso fazer um esporte, preciso fazer dança, preciso fazer musicalização. Energia. Liberar essa energia. Algo que eu sentada na frente do computador, eu não estou ganhando isso. Pelo contrário, aquela vibração só está entrando. Eu não estou colocando maneiras daquilo sair. Então, é um acúmulo, né? Eu estou acumulando informação. Você vê a galera hacker, né? Um acúmulo, mas não consegue conversar. Você vê que de interação e relacionamento
Zero. É. E você vê que a sociedade mudou de tal ponto que nem minha mãe cuidava de mim. Aham. Né? Hoje, as mães, não sei se é sua mãe, mas geralmente a nossa geração passou por isso. As mães ficavam em casa, o pai trabalhava e Aham. tal. Hoje, a mãe tá trabalhando. Sim. Aí ela chega em casa, cansada do trabalho, carregada com um monte de problema e tal, e não tem o diálogo com a família. Sim. E aí é um outro problema que gera. Total. Porque nessa reunião que nós tivemos da professora lá, ela falou, e eu perguntei pro aluno, por que você faz isso? Seus pais não veem isso? Aí o aluno falou assim, meu pai traz na porta da escola, a gente chega, janta cada um num quarto e cada um dorme. Ninguém se fala. O momento de família é levar o filho para a escola só, né? Exato. Não E aí- senta para conversar, não tem o Exato. convívio. Não tem. Aí você vê que também colocam a escola como um lugar de... Responsável. Vai aí. Você vê, a gente proíbe na hora da janta celular. Todo mundo deixa o celular no canto ali. A gente vai conversar. Mas é difícil ter isso hoje. É Sim. difícil ter essa interação, essa troca. O que você está sentindo pro filho? Sabe? E aí chega num tal estresse, a família, o pai, a mãe, não quer saber. E aí começa... E até precocemente, os adolescentes usando droga, Sim, bebida, tal, sim. que a gente não existia Gravidez isso, cara. precoce cada vez mais normal também. Então, essa sociedade que está em transformação, que está passando por tudo isso, eu ainda acho que falta muito ainda pra gente equacionar Sim. trabalho, família, Sim. tudo certinho. Eu vejo criancinha que começa a falar com a mãe, tu pega o seu celular, olha aí. Aham. No restaurante você vê, vai comer fora, os pais dão um celular na mão da criança para cada um ficar no seu próprio celular. Sim. Né? Sim. Não tem a troca, problema, bati aqui. A troca de informação, Sim. não olha no olho. Né? Até É mesmo quando tá em um momento de interação. Exato, sai uns 3, os 4, a família que seja, cada um num celular. Que isso acaba gerando algo interior em cada um. Fugas. Que né? você vai ter algum momento aí da vida que vai ter, vai espanar. Sim. Né? Porque é importante essa interação, né? É a chave, né? O que você falou aí, o pai vem, ele também tá no celular. Por quê? Ele viveu um dia estressante, a fuga dele vai estar aqui. Seja o joguinho dele, seja o meme dele, seja uma conversa dele. Algo que ele vai fazer para fugir daquela pressão que ele viveu no dia dele. A mãe vai fazer a mesma coisa, o filho vai fazer a mesma coisa. Só que o que todos querem de fato? Querem que alguém entenda. Eles querem um ambiente onde volte a uma interação. Ontem eu conversei com uma pessoa, a gente estava pensando em soluções para ter ajudas de empresários, para comunicar com a questão dos comércios aqui da 9 de julho e tudo mais. E eu falei para ele, sabe o que acontece? Todo mundo quebra e ninguém se conversa. Né? E é igual. As famílias estão indo à falência porque ninguém se conversa. Mas por quê? Porque esqueceram que o princípio de uma relação é a exposição. E isso é o princípio da Bíblia. Porque homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. E exposição é eu saber que eu vou estar nua diante de você e eu não vou sentir vergonha. Você não vai me oprimir, me constranger por isso. Não vai me acusar de nada. Nós vamos ser, simplesmente. Só que a partir do momento que entra algo externo, interfere nessa relação, que já existia uma verdade, a gente passa a se cobrir. E a fugir das relações. Então, você vê a mãe com uma máscara, porque o filho não pode saber o que ela está passando. Mas aí ela chega dentro do quarto, ela se tranca, ela chora, ela toma um remédio. O pai com uma outra máscara, ele não pode chorar, ele tem que ser a estrutura, ele tem que aguentar tudo, não sei o que lá. E o filho vai ter o quê como referência? E você acha que essa exposição seria bom? Totalmente. É. Totalmente. Eu tive um caso, foi em 2019, assim que eu voltei da África, eu tive a oportunidade de ir para Brasília. Aconteceu assim do nada. Uma direção vai para Brasília. Fui para Brasília. Quando eu chego lá, eu fui participar de um acampamento, me levaram para um acampamento. Assim, nada eu sabia que ia acontecer. Me levaram para um acampamento, cheguei lá, não sei o quê. Aí vi uma menina, todo mundo junto, e a menina sozinha lá, perto da piscina. Falei, estranho, né? Acampamento de adolescente sozinha, estranho. Fui me aproximando. Acabou que a gente dormiu do lado de fora desse acampamento, passamos a madrugada inteira conversando. Qual era o BO? Ela estava vindo da 4ª tentativa de suicídio.
Há semanas ela tinha saído do hospital, tinha tomado todo o medicamento da mãe. Caramba. Estava assim, em recuperação, os órgãos que foram atingir toda uma complicação. Mas por quê? Ela foi contando. Porque ela via uma situação dentro da família e a mãe nunca tomava uma decisão. E aí, depois, no final do acampamento, eu fui conhecer a mãe, me colocar diante da mãe, não sei o quê. E aí a mãe falou assim, eu não saio dessa relação porque eu sei que meus filhos precisam de uma referência de família. Mas não estava tendo. Não tem, né? Olha que pior, loucura. É muito pior, né? Olha que loucura. A mãe querendo sustentar, porque pra ela tinha que ter uma referência de família. Mas a referência de família pra mãe era ter o pai e a mãe dentro de casa e mostrar que é uma família feliz. Pra filha não, pra filha era só resolver a situação. Nossa. Ela só não queria que a mãe sofresse mais aquilo. E pra mãe ela sofria porque era amor aos filhos. Que louco, né? Mas onde poderia acabar? Em uma conversa. É. Filha, porque a filha já era grande, 14 anos e tudo mais. Até se é pequeno, você consegue traduzir a informação à medida que o seu filho pode entender. Porque a gente acha que eles não estão entendendo, mas estão recebendo tudo. Se eu perguntar para você se o seu pai e sua mãe brigou, você vai lembrar de uma história. Você vai lembrar de uma cena. Por quê? Porque é registro. A gente pode não comunicar com a nossa boca, mas tudo foi registrado aqui. E você vai guardando aquilo, porque não foi resolvido. Ou você fugiu daquela situação, ou sua mãe fugiu daquela situação, ou seu pai. E eu lembro que as minhas maiores dores de adolescência, os meus maiores conflitos era porque meu pai era passivo. Meu pai nunca resolvia o que ele tinha que resolver. Ao ponto, assim, de uma coisa bem simples. A gente tinha que marcar para sair. Meu pai falava, não, a gente vai sair hoje, vai sair para comer, não sei o que, não sei o que lá. Aquela expectativa, a gente se arrumava, ficava tudo pronto. Chegava, ele estava cansado e falava assim, a gente não vai hoje. Só que isso recorrente. Chegou ao ponto, eu com 10 anos falava assim, eu vou fazer um contrato e você vai ter que assinar. Porque para ver se você vai ter palavra. Olha isso. Como eu com 10 anos vou pensar isso? É. Né? Mas por quê? Porque ele quebrava dentro de mim uma expectativa. A maior expectativa que uma criança tem é que você seja verdadeiro como um pai. Porque ele é verdadeiro. Sim. A criança é verdadeira. Ela vai te falar tudo. É. Se ela encontrar essa liberdade em você. Agora ele vai esconder de você. Se ele saber que você também está escondendo. Então os maiores conflitos é porque os pais estão se escondendo dos filhos. Quando eles deveriam se apresentar. Olha, eu na minha adolescência eu tive esse conflito. Então, é muito comum, você vai falar hoje, uma filha teve uma situação de abuso, aí a mãe descobre. Aí a mãe vem aqui, precisa de um aconselhamento. Aí a mãe vem chorando, não sei o quê, porque eu também fui abusada com a mesma idade. Você vê que se repete. Sim. A história se repete, né? De muitas e muitas pessoas. Em muitos casos e situações. E sempre, pelo menos pelo que eu vejo, é porque a pessoa se cala. Exato. Né? Não passa para frente a situação. Exato. Porque ela tem medo de falar e despertar algo que não tem que ser desperto. Mas ela não entende que existe sempre uma comunicação. A gente não pode se omitir de uma comunicação. A gente tem que sempre encontrar. E hoje a gente não pode falar assim, não tem uma forma de não fazer. Tem. Tem curso ensinando gratuito da prefeitura, o CVV, Como Vai Você. Eles ajudam com várias situações emocionais para a criança. É um suporte para quem passa por depressão, automutilação, suicídio. É um suporte. A gente tem campanhas, Setembro Amarelo, a gente tem campanhas mensalmente de tudo isso. Então não tem como eu chegar, como na época da minha avó, e falar, não tem ninguém para me ajudar. Sempre vai ter uma porta aberta, sempre vai ter um caminho. O pai que não sabe caminhar, vai ter um caminho. Hoje a gente está falando disso porque existe um caminho. Você está conectado aí, tem um caminho. E hoje é muito fácil o acesso à informação. Exato. Né? Todo mundo tem um smartphone, tem acesso a um computador, coloca lá no Google que com certeza algum lugar vai ter de apoio. Total. A gente tem a pastora Helenice aqui, que ela é psicóloga e é focada em adolescente. E ela fala assim, o pai chega e fala assim, meu filho está com esse problema. E sai. É bem assim, né? Resolve aí e acabou. Não existe. Aí ela fala, não, calma aí. Se ele tá com esse problema, envolve você. Envolve todo mundo, pai. Envolve todo mundo que tá no círculo de convívio desse indivíduo, né? Então, não tem como eu transferir. O BO é meu? Não, e olha que absurdo. Você comentou da psicóloga. Eu estava conversando com um amigo meu que era psicólogo e na pandemia ele estava fazendo terapia online, né? E ele estava atendendo uma família. E aí o pai e a mãe falaram assim para a criança, faz aí sozinho que eu vou fazer não sei o quê, ou vou trabalhar. Pô, a terapia é familiar, né? Pois Como é que deixa a criança sozinha? Não tem e a criança com 7 anos de idade. Olha só.
E aí ele falou, pô, fiquei conversando com a criança para poder entender o que ele estava passando, né? Como é que estava o ambiente familiar lá. Essa é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Aí você vê essa questão, né? Aí os pais se omitem, não comunicam, não conseguem entender aquilo que é essencial. Aí chega a adolescência, que o cara tá em um conflito gigantesco, um monte de coisa que não foi resolvida, não foi falada, não foi definida. E a escola vai ensinar, e a rua vai ensinar, e o mundo vai ensinar. Então, ele vai receber outras referências. E aí, quando ele sai de um armário, seja ele das drogas, seja ele de uma sexualidade, seja ele de algo que ele definiu da vida dele, que é totalmente contrária à família dele, a família vai falar assim, o que aconteceu? A gente fez tudo. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? A gente fez tudo certo. A gente deu do bom e do melhor. Estrutura familiar. Entende? Tem um pai, tem uma mãe. Tem o pai, tem uma mãe, é o que a sempre gente presente. sempre ouve. Pagamos a escola, pagamos o uniforme, tinha comida, fizemos os passeios, mas às vezes não teve o essencial. E a gente vê isso cada vez mais, pelo menos pelo que eu vejo, nas classes mais altas, os pais e as mães, eles compram as crianças, compram atenção, compram amor. Total. Então, eles dão de tudo. Total. Menos o que a criança precisa. Total. Que é o amor, a atenção, o carinho. Total. Nós estamos aqui com a Tainá. Rapaz, que legal, né, meu? Que assunto interessante, bacana. Quero que você acompanhe aí. É algo que vai abrir os seus olhos nos problemas familiares que você está tendo, com dicas fáceis aí que passa despercebido. A gente não tem esse diálogo. A gente não vê esse diálogo na internet, não vê essa conversa, porque é tudo assim, eu tenho um problema, né? E não vai ao fundo desse problema. Qual a raiz desse problema? Né? As pessoas querem tratar de forma superficial, igual você falou. Deixa o menino de 7 anos falando lá, psicólogo, tá o seu celular e tal. E é um tema muito importante que a gente está conversando aqui: mutilação infantil, depressão com adolescentes, com jovens. O que fazer? Qual tomada de posição o pai tem que ter? Ele também leva essa carga, como a gente está falando, eu fiz de tudo, mas que culpa eu tenho? E nós estamos aqui com a Tainá, ela está falando, conversando da sua experiência, ela faz palestra nas escolas. Você que tem uma escola pública, tem uma escola particular, eu quero trazer alguém para falar, para fazer uma palestra interessante que vai mudar uma chavinha. Já mudou a minha. Vai mudar uma chavinha aí na sua escola, no seu colégio. Vai ter aí o Instagram dela, o telefone de contato. Nós temos ali, pode mandar perguntas, depois a gente vai poder responder para você, mas ela está à disposição para ir na sua escola, ajudar em qualquer lugar, né, que você faz as palestras, e vai ser fantástico. Para mim está sendo maravilhoso. Eu acho que a experiência, embora você é muito nova, mas tem uma experiência enorme, uma vivência enorme, né? Você estava falando dessa questão, né, das pessoas não terem um diálogo, não conversar, e como resolver essa situação, né? De que maneira mais prática resolver, a própria família, né? Sim. Porque tudo é a família. Tudo. Né? Tudo é a base, família. né? É a base ali, né? E agora, essas questões ligadas com o jovem, com o adolescente, que ele chega agora, já começa a entrar em depressão, cortando, se mutilando, né? O caminho realmente é que você está falando, né? E você sabe que eu tenho um primo que sempre quando a gente reúne a família inteira, ele fala assim, família é família. Quem tem família tem tudo. Tem. Isso a gente vê cada vez mais que é a base. Desculpa te cortar. Não, isso é que eu surreal. lembrei agora. Eu falei do meu pai, da questão dessa passividade, né? E aí eu fui pra África, eu tinha 18 anos. Com 17 eu vivi toda uma experiência, não falava o idioma, não falava nada. E eu conheci o Bispo Betão lá, pastor Elô, a esposa dele, e ela me colocou no trabalho junto com ela com 200 crianças, né? Nunca tinha trabalhado com criança que não fosse da minha própria família, que já tem um monte. E aí, só que eram 200 crianças que era dos 4 aos 12 anos. A maioria delas não falavam inglês. Eu não falava nem o inglês, eu estava arranhando, começando a arranhar. Foram 3 meses ali para começar a me comunicar mais. Então, tipo assim, não conseguia me comunicar com o idioma. O que nos conectava não era um idioma que eu aprendo, não. E eu lembro que uma vez a pastora Elô me falou assim, tá, e sabe o que eu vejo? Eu vejo que vocês se comunicam com o coração,
né? Nossa. E eu entendi que o maior idioma, o que faz comunicar qualquer nação, qualquer coisa, é o sentimento, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. E eu comecei a trabalhar com essas crianças. E lá na África do Sul tem uma cultura, dentro de uma tribo, que a primeira relação dos filhos sexual tem que ser do pai, né? Então, a primeira vez da menina, a primeira vez do menino, vai ser com o pai. Pra gente, Que louco isso, hein? é surreal. É surreal. Pra eles é normal, né? Pra eles já é parte de uma cultura, né? Pra mim, quando eu descobri isso, acabou comigo. Imagina. Comigo. É um baque, né? Só que a gente ouvia aqui, né? Exato. Ao mesmo tempo que é normal pra ele, você vê que vai tendo vários desequilíbrios. Porque a estrutura do corpo não foi feita pra isso, né? Então, se o seu corpo não tá pronto pra isso, suas emoções também não estão. Sim. Porque não maturaram. E aí, eu fui entendendo, as crianças não têm voz. Como eu vou fazer com que elas falem o que tá dentro delas? Aí, um dia eu tava orando, aí eu tive uma ideia, né? Você tem que ter sempre ideia doida. Aí, eu tive uma ideia, peguei uma caixa, deixei papéis em cima, post-it, deixei as canetas. E todas as vezes, quando eu peguei as histórias que a gente contava para elas, que eram histórias que a gente trouxe, a gente pegou do Brasil e levou para lá, eu traduzi tudo, pedi para a pastora deixar traduzir tudo, mudei, como se eles pudessem se identificar. Então, as situações eram a que eles passavam, a cor das crianças era a deles, as formas eram a deles, para que tivesse uma identificação. E eu comecei a contar aquela história como se eu estivesse vendo aquela criança. E sempre no final de uma história, eu falava para eles, tem uma caixa aqui. E aqui você pode contar os seus segredos. Aquilo que você não consegue contar para ninguém, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Essa é a caixa do segredo. Ninguém vai contar para ninguém. Exposição. E aí eu fui me surpreendendo. Caramba, né? Foram colocando coisas tão absurdas. Meu Deus. Tão absurdas que eu lia, eu chorava e falava, Deus, agora me dá uma estratégia para conseguir ajudar. Só que isso foi trazendo precisão para o meu trabalho, porque eu sabia o que acontecia na casa, então eu sabia o que eu tinha que falar depois, as atividades que eu ia fazer com eles, o que eu ia trazer de arte para eles, para mostrar para eles que sempre tem uma solução. Então, o que eu sempre falo para o adolescente, você não está enxergando um caminho? Crie um. Não espere que alguém vai criar por você. Crie um caminho. Por quê? Porque nós temos o poder da criação. Eu olho hoje, eu só vejo aquela forma, mas eu posso fechar meus olhos, imaginar algo diferente, criar algo diferente. Mas não existe. Existe porque você imaginou. Então, você começa a caminhar naquilo que você já realizou aqui. Por quê? Porque a minha história foi mudada, porque eu comecei a imaginar. E aí, trabalhando com essas crianças, lidando com todas essas questões de abuso, um certo dia eu tô lá pranchando o meu cabelo, fazia pranchinha no meu cabelo, acredita quem quiser. Sério mesmo? Olha no meu Instagram, povo. Que foi até um lance assim muito forte que eu vivi, né? Mas enfim, outro capítulo da história. E aí eu tava diante do espelho pranchando ali, e aí veio imagens da minha infância, onde eu sofri alguns toques de uma prima minha que eu não lembrava. Só que eu tinha reações e instintos que eu sempre me perguntava, por que eu estou reagindo dessa forma? Né? E eu não lembrava. E naquele dia veio todas as imagens. Eu falei assim, eu sei aonde nasceu. Por quê? Na minha cabeça, era como se eu tivesse um muro. Então, eu sabia até onde o Leandro vem. Ou o Leonardo. Pode escolher. Eu sabia até onde o Júnior poderia vir. Eu sabia quando... As pessoas pensavam que elas estavam me acessando. Mas, na verdade, na minha cabeça, eu criava limitações. Por quê? Porque... Como me tocaram, eu pensava, se essa pessoa se aproximar demais, ela pode me tocar. Em uma questão de manipular quem eu sou. Olha como eu entendi as coisas. E se eu tocar, talvez, essa pessoa, eu também posso manipular quem ela é. Então, é melhor que eu... Tipo um porco-espinho. Pra gente não se ferir... Dá um espaço. Vamos dar um espaço. Só que isso foi me privando de muitas relações. E foi me criando uma ogra. Porque eu não abraçava. Tipo, essa Thay que existe hoje... Não era. Não existia, velho. E aí, quando veio aquele dia, eu falei assim, meu Deus. Mas quem foi despertando tudo isso? As crianças. Porque eu fui tratando aquela situação, eu fui revisitando coisas que estavam dentro de mim, não tratadas. E eu fui, ao mesmo tempo que eu ajustava dentro delas, eu fui ajustando dentro de mim. E por que eu conseguia abraçá-las e amá-las? Porque eu sabia que eu nunca teria coragem de tocá-las com uma outra intenção. Então, aquele amor genuíno foi me curando. Mas por quê? Porque eu criei um caminho delas se exporem e de eu me expor. E eu fui falando mais disso. E aí eu voltei... Aí Deus começou a falar comigo sobre o lance de uma paternidade.
Porque eu acusava meu pai, eu falava assim, não, ele é o pai da situação. Ele tem que resolver essas histórias em aberto. Não eu que sou a filha. Velho, olha a idade dele, ele tem que se tocar, né? Eu pensava. Aí um dia eu ouvi assim, quem entendeu primeiro que faça. Aí eu, uau. É real, porque a gente fica nesse jogo de fulano que tem que fazer. Ciclo que não tem esse fim. que tem que fazer. Não, olha a posição dele, ele que tem que fazer. Não, olha, ele tem mais estrutura. E não, se você entendeu primeiro, a responsabilidade é sua. A bola tá contigo, você que tem que marcar o gol. E aí eu fui entendendo isso, voltei pro Brasil em 2017, fui encontrar meu pai. Não, aconteceu todo um arranjo, me chamaram para ministrar em uma igreja. Meu pai nunca tinha ido em nada da igreja. Quando meu pai ficou sabendo que eu me batizei, meu pai parou de falar comigo. Quando eu falei para ele que eu queria ser missionário, ele parou de falar comigo, pensou que ia ser mormon. Não, vai fazer loucura, não quero, não sei o quê. Me rejeitou, parou assim. Isso me feriu também. E aí eu tô ministrando, daqui a pouco chega o meu pai. Caramba. Aí, só que o que eu tava ministrando era sobre paternidade. Eu falei assim, mano do céu, olha isso. E as pessoas vendo meu pai chegar, começaram a chorar, porque todo mundo conhecia essa história. E chorava. Meu pai, a gente tava no estacionamento, meu pai perguntou se ele podia segurar a Bíblia pra me ler. E eu tava com uma lanterna. Eu falei assim, pode. Enquanto eu lia, meu pai chorava assim na Bíblia, chorava. A partir daquele dia, aí o meu pai começou a construir uma outra relação. A gente foi pra uma casa... A gente foi passar um tempo juntos. Na volta daquela casa, ele começou a contar as histórias dele, de uma tentativa de abuso também, de várias coisas da vida dele, que eu fui entendendo as reações do meu pai. E, tipo assim, eu morei com meu pai até os 17 anos, né? Depois eles se separaram, ele saiu de casa. E o que eu não vivi com meu pai vivendo na mesma casa que ele, 17 anos, eu comecei a viver com meu pai. Tipo, em um ano... proporcional aos 17 anos, tá ligado? Tipo, tempo de qualidade. Tudo, da gente conversar, de ser pai e filho. De eu falar assim, pai, tô aprendendo isso, E ele me ouvir, meu pai chorar, eu nunca vi meu pai chorar, velho. Nunca vi meu pai chorar, nunca vi meu pai ser humano, tá ligado? Parecia que era uma casca que ninguém acessava. Parecia assim um Hulk. Filhos não querem pais Hulks. Filhos querem pais. Caramba. Né? E pais não querem filhos... Não, pais querem filhos, querem alguém que honre o que eles estão ensinando, o que eles estão passando. E eu entendi que a melhor forma de eu honrar o meu pai e minha mãe é executar o que eles colocaram dentro de mim, que é eterno. Não é eu ficar falando, ó, assinando embaixo, ó, assinado by Juliana e Fábio. Não, é eu manifestando aquilo que eles já colocaram dentro de mim, que ninguém pode tirar. Sim. E isso mudou. E aí meu pai casou de novo, teve mais 2 filhos. Hoje ele assumiu uma família, são 3 crianças, eles estavam aqui no domingo. E eu olho pro meu pai, é uma outra pessoa. Caramba. E eu falo, não tem como eu julgar uma pessoa pro resto da vida. Não tem como eu falar que essa pessoa ela nunca vai mudar. Não tem como eu taxar ela e falar assim, nossa, nem Deus consegue dar jeito. Não tem como. Pra pessoa que você acha que é mais conflituosa, que mais feriu até nenhuma inocência, existe sempre um caminho para uma transformação. Por quê? Porque eu fui transformada. Porque meu pai foi transformado. E eu entendi que para o meu pai ser pai, eu não precisava falar para ele, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não, eu só tinha que ser filha. Isso muda tudo. Porque a palavra vai falar assim, que se os pais não converterem os corações dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Porque o filho se tornou pai? Não, porque o filho soube o papel dele de filho. E porque eu sei ser filha, eu vou extrair do meu pai a paternidade dele. E porque meu pai está sabendo ser pai, vai extrair dos meus irmãos agora a filiação deles. E isso muda tudo. O Anthony, que é o meu irmão hoje, tem 2 anos, tem o meu pai como super-herói dele. Eles têm uma relação assim, ele vai trabalhar com meu pai, uma loucura. A Aloísio, meu pai cuida, meu pai dá de mamar, meu pai... Tudo que minha mãe falou que meu pai não fez. Meu pai hoje está derramando sobre eles. E eu tenho que me sentir, tipo, nossa, e pra mim, pai? Não. Eu falo, olha só como a vida é boa, velho. Olha como Deus é bom, como a nossa mente pode dilatar e entender coisas novas, né? Porque meus irmãos vão viver coisas que eu não vivi, mas que eu tô vivendo agora com essa idade, junto com eles. E isso cura tudo. Existem marcas que talvez não saiam, mas existem marcas que podem ser apagadas. Porque essa rejeição que eu sentia, essa passividade que eu sentia do meu pai, foi curada. Tá 0. E algumas semanas atrás, a minha irmã veio para Vinhedo.
Ela só veio pra cá quando eu me casei, porque eu me casei nesse prédio, né? E ela veio pra cá, a gente teve uma... Eu ministrei nesse dia, nesse domingo, e meu pai também veio. E aí Deus falou assim comigo, levam eles pro altar, porque só a verdade pode ajustar todas as coisas. E aí eu chamei... Quando eu falo verdade, eu não tô falando uma religião. Sim, religião sim. não cura nada, né? Só afasta mais. É verdade. Mas eu chamei meu pai, eu chamei minha irmã, e eu falei, olha, nós três vivemos a mesma história. E nós três podemos culpar as mesmas pessoas. Só que o que muda tudo e o que conecta nós três? O amor. Porque eu falei pra minha irmã, porque eu te amo de uma forma absurda. E se alguém falar sobre você, eu sei quem você é. E ninguém nunca vai poder falar nada de você, porque eu sei quem você é, eu cresci com você, velho. E eu virei pro meu pai e falei isso. Eu quero até chorar. E eu falei pra ele, podem falar várias coisas de você, você pode ter feito várias coisas, mas eu sei quem você é. Eu sei as noites que você passou fora, eu sei que você derramou sobre nós. Eu sei tudo que você tentou fazer e o que você fez. E eu sei que podem falar coisas de mim e eu sei que vocês vão me proteger. Então eu falei assim, o que vence toda a história que contam? O que vence toda a história que aconteceu? O amor. E eu falei pra ele, falei pra minha irmã, agora você vai orar pelo pai. Eles nunca fizeram nada de minha família, não é igual eu tô imergida nesse cenário de igreja, né? E a minha irmã fez uma oração genuína pelo meu pai, falando, pai, me perdoa por todas as vezes que eu não consigo te amar da maneira que você merece. Meu pai orou por ela, olha, me perdoa pelas vezes que eu... Você tá entendendo a proporção dessas coisas? Não, e aí volta na conversa, né? A questão da comunicação. Volta tudo. Né? Depois minha irmã me mandou uma mensagem, olha, muito obrigada, porque eu não teria coragem de chegar nessa conversa. Sim. Então, não é que nós não queremos conversar, a gente só não sabe como chegar. E é mais difícil ainda sabendo que a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Exato. Né? Total. É verdade. Total. Ô, Thay, fala uma coisa pra mim. Você falou que com 18 anos você saiu de casa e foi pra África. Uhum. E como é que foi essa sua trajetória pra África? Pra onde mais você foi? Porque você é muito nova, mas tem uma bagagem muito grande. Sim. Né? Tem bagagem de gente até mais velha do que ela. Ah, sem dúvida. Né? Tinha uma pessoa que eu conheci lá na África, ela falava, Thay, parece que você tem 100 anos, velho. É mesmo, né? Talvez eu tenha. A Thay vive 10 anos em um. Bem isso, bem isso. Eu fui pra África com 18, pra ficar um mês. E por conta? Ou teve algum chamado, alguma coisa? Com 16 anos eu assisti um filme, né, que chama Redenção. Esse filme falava de um cenário na África e tratava com crianças também. E eu sentia dentro de mim, assim, que um dia eu ia começar um projeto para resgatar crianças e adolescentes. Só Nossa que... vida, mano. Que louco, hein? Só que eu tinha 16 anos, não pude ir pra igreja porque meu pai tinha me proibido. Ele falou que não queria que eu me envolvesse com crente, com ninguém. Então eu falava assim, mano, se eu não posso ir pra igreja, que é 30 minutos da minha casa, como que eu vou pra uma outra nação que tem guerra desde 46? Falei assim, mano, nada se conecta, é uma loucura da minha cabeça. Ficou. Quando eu completei 17 anos, o bispo voltou pro Brasil. Faziam 8 anos que ele não vinha pro Brasil. E ele foi para um acampamento que eu estava. Foi bem nessa ruptura. Meu pai tinha acabado de sair de casa. Um mês depois eu fui para esse acampamento. E aí, lá, eu não conhecia o Bispo Betão, mas todo mundo daquela igreja falava assim, porque eu contava os meus sonhos. Contava o que estava dentro de mim. As pessoas falavam assim, Thay, sua única esperança nessa igreja é o Bispo Betão. Porque ele é o único doido daqui. Ele é o único que está fora fazendo essas loucuras. E eu nunca tive curiosidade de jogar no YouTube Bispo Betão, porque tem muito conteúdo dele. Sim. Nunca tive curiosidade, nada. Só que nesse dia, naquele acampamento, ele falou na rádio. Olha a rádio, nos conectando de novo. É verdade. Ele falou na rádio e parecia que eu conhecia aquela voz. E eu fui correndo pra lá, todo mundo em volta dele, aquela loucura, o cara requisitado, né? Aquele cérebro gigante. E aí, todo mundo querendo falar com ele, ele falou assim, olha, eu vou estar domingo agora em Santo André. Lá no ABC, em São Paulo. Falei assim, mano, eu preciso chegar lá de qualquer jeito, velho. Eu preciso falar que eu quero ir pra África. Aí fui atrás dele, consegui falar. Ele falou assim, a gente tá montando uma escola de missões. Fica de olho nas minhas redes sociais. Só que eu fiquei de olho, mas pensando assim, não, esse ano eu não vou. Era 2016, eu vou em 2017, porque daí eu tenho um respiro. Porque eu tava vendendo Twix, aquele chocolatinho, pra ir pra Israel. Eu tava vendendo chocolate pra ir pra Israel. Eu falei assim, não, esse ano eu vou pra Israel. Aí, no próximo ano, eu conquisto pra ir pra África, né?
Só que quando eles me mandaram um e-mail falando da escola de missões, eu senti assim, tipo, mano... Sou eu, é agora! Eu tenho que fazer isso. Eu não posso. Tipo assim, é vida ou morte. E aí, quando eu chego... E aí, minha conquista foi... 3 meses, eu levantei R$7.000... Vendendo bala no farol... Vendendo chocolate, vendendo bolo. Sério, meu? Aprendi a fazer aplicação de adesivo. Ganhei um curso da 3M, que eu nem cursei. Eles me viram aplicando, eu contei o propósito. Pra você ver. Não tem um caminho? Crie. E é o que o Júnior sempre fala, né? Pessoa que tá parada, corre atrás, levanta. Água vai, parada né? é dengue, velho. Vai morrer. Vai morrer. Verdade. E aí comecei a mobilizar. Falei assim, mano, eu preciso do recurso. E tinha o cenário da minha mãe, desempregada. Meu pai tinha saído de casa, todas as contas. Então, tipo assim, tirei passaporte. Paguei toda a passagem à vista. O curso lá, todo à vista. Deixei R$500 para minha mãe naquele mês que eu fui. Levei R$196 para comprar chaveirinho para trazer para as pessoas que me ajudaram. E eu tinha uma planilha. Eu sou doida, mas eu sou bem organizada. E eu tenho uma planilha que eu colocava assim... Hoje fui pro farol, ganhei não sei quanto. Encontrei fulano, me deu não sei quanto. Colocava as datas e os valores. Eu somei tudo. Não dava o valor. Caramba, mano. E eu falo, mano, um mais um pra Deus não é 2, velho. Caramba, aconteceu um não milagre, é então. 2. Onde? Eu não sei. Se eu entreguei algo e... Não sei o que aconteceu. Só sei que eu cheguei na África. Em julho de 2016. E os 30 dias que eu fiquei lá, eu via no meu coração. Você precisa estar aqui para me te conectar ao seu propósito. Você precisa estar aqui. Só que eu falava, mano, como? Eu tenho 18 anos, não falo o idioma, acabei de entrar na faculdade. Eu tinha feito cursinho 1 ano na FATEC para ganhar a bolsa na AMB e fazer Belas Artes. Eu tinha conseguido tudo. Tinha saído do emprego para montar minha empresa, tinha comprado os equipamentos, tinha conseguido tudo. E eu falava assim, mano, não tem nexo isso, como assim? Só que não dava para me lutar. Era mais forte, 30 dias, até o último dia que foi uma paulada. Aí eu lembro que eu cheguei de madrugada, minha mãe me buscou, 4 horas da manhã, a gente sentada assim na mesma mesa, eu falei, mãe, eu vou voltar para a África, eu vou morar lá. Só que foi tão louco que no último dia chegou um casal e falou assim, Thay, a gente está começando um projeto e a gente enxergou você no projeto. A gente quer te abençoar com toda a alimentação, com toda a hospedagem, com tudo. Você só precisa chegar aqui. Caramba. A gente vai te ajudar com o visto, tudo. Eu falei assim, quem faz isso? Mano, eu sou do Jardim Filhos da Terra, Zona Norte de São Paulo, Serra Pelada. E quem faz isso? Que louco. Quem vai me dar essa oportunidade, tá ligado? Tipo, pensando como uma oportunidade. Cheguei pra minha mãe ficou louca. Ela falou, você não vai? Falei assim, e agora? Eu vou. Você não vai. Foram 4 meses para traduzir tudo que estava acontecendo. Ao ponto de eu falar assim para minha mãe. A gente teve um momento lá, bem forte, em casa, de eu orar pela minha mãe, pela primeira vez que eu orei com ela. E ela abriu os olhos, chorando, ela falou assim, eu tô te colocando nas mãos de Deus. O que Ele quiser fazer com você, Ele vai fazer. Eu falei assim, mano, minha mãe tá me entregando como uma oferta. E eu falei assim, mãe, vamos colocar um sinal. Eu vou dar os passos. Eu tinha que conquistar mais... Mano, eu nem lembro mais em quanto em real, mas muito. Tinha que fazer todos os exames de tuberculose para tirar o visto. Tinha que pagar o visto. Uma parte de coisas tinha que acontecer. E eu falei assim, se essas coisas acontecerem que nada tá cooperando com o meu cenário hoje, é Deus. É Deus purinho. Velho, eu fui no SUS, na Zona Norte de São Paulo. 40 minutos eu saí com todos os exames. Você é louco. Eu tirei foto dos exames e mandei pra pessoa. Eu falei assim, são esses exames? Tá certo. Sim. Eu falei, não, lê direito. Porque eu não tava acreditando, não existe isso. Eu tenho a minha avó, tá 6 meses na fila pra fazer os exames dela. Fora o retorno, pra você pegar o... Eu sei que eu cheguei em agosto. Em dezembro, 16 de dezembro, eu voltei pra África. Eu tava lá. E aí, loucura. Passei 3 anos e meio nessa loucura. Aí fui para Botsuana, fui para Moçambique, desenvolvi um projeto chamado Game Changers, com esse propósito de fazer os adolescentes entenderem que eles não precisam viver a vida que foi colocada para eles. Porque nós não somos a marca que recebemos. Nós não somos o ambiente que nós crescemos. Nós somos algo muito maior, velho. Então, Game Changer significa você virar a mesa. Então, eu falava para ele, vamos virar essa mesa. Vamos mudar esse jogo. Aí eu fazia isso pelas 16 leis do Napoleão Hill. Trabalhando criatividade, trabalhando fracasso, trabalhando mastermind, trabalhando um monte de coisa. Porque eu não podia falar de Jesus. Mas tudo isso, mano, é parte de uma divindade.
Sim. Então eu tratava todas essas coisas, porque os bairros eram muçulmano, hindu, tudo uma loucura assim. Enfim, aí em 2019 eu volto pro Brasil para fazer uma formação de facilitação comunitária, para ir morar em Moçambique, e eu não consigo voltar para a África. Com a minha passagem na mão, no guichê, não consigo voltar. Aí eu lembrei de uma oração, que eu falava para Deus: Deus, me para todas as vezes que eu estiver me movendo para o lugar errado. Porque eu sou bala. Mano, atirou, eu fui. Eu não tô pensando, eu só vou. Então, só Deus que me para mesmo. E aí eu entendi, mano, eu não consigo embarcar com tudo pronto. Então, é Deus me parando. Voltei para minha casa, 2 semanas depois, fui parar no Peru. Outra loucura. Não tinha dinheiro, não falava idioma, não sabia o que eu ia fazer. Nunca tinha feito isso, não conhecia Cider Peru, não conhecia Gerdau, não conhecia nada. Fui só. Aí eu brinco, porque eu fiz escala no Paraguai e no Chile. Aí eu brinco com o Raul que quando eu parei no Paraguai, eu devo ter orado por um marido. E aí Deus conectou meses depois. Você acha que pode? Sem encontrar o Raul, né? Olha aí, meu. E agora ele tá aqui, cara. Ele tá aqui agora. Aqui. E aí fui pro Peru, fiz esse trabalho lá 2 meses. Voltei pro Brasil. Ia voltar de novo, aí veio a pandemia. Aí eu vim parar aqui, tô agora em Vinhedo, empreendendo em outros cenários. Vinhedo, aqui no nosso Café com História. A pessoa do mundo, né? Peru, Argentina, foi pra África, fez de tudo nessa vida. E tá aqui contando a sua experiência, falando dos cases de sucesso, que ela viu transformação em adolescentes. Não tá falando uma coisa que ela leu, né? Ela tá falando que teve famílias que estavam com problemas, que estavam com dificuldades, problemas enormes, gigantescos, e foi lá e conseguiu resolver, né? Então, você que está passando alguma dificuldade familiar, nós temos aqui Rua 9 de Julho, 533, pode vir, tem Instagram, tem telefone, manda mensagem, você vai ser acolhido, Amém. né? E aqui também essas crianças que estão no estágio... Você que é adolescente, não espera seu pai, né? Acabou de falar, vamos virar uma mesa. Viu? Você precisa de ajuda? Precisa. Tá aqui também. Vamos mudar a mesa. Vamos girar essa mesa, Amém. mudar a história da sua vida. Você pode mudar a sua história. Como muitas pessoas mudaram, nós temos o exemplo da Thay aqui, ela mudou a história da vida dela. Ela, em real condição, você nunca ia para a África, nunca chegaria em outros países. Minha família nunca viajou de avião, nunca pensou em falar em outro idioma. Hoje meus primos olham e falam para mim: eu quero ser igual a Naná. Aí eu falei: tá vendo? Virou referência, né? Virando referência mesmo. Isso é importante, né? Sim. E eu acho que faltando hoje são referências na sociedade, na escola, na vida dos jovens, dos adolescentes, que não tem referência. Infelizmente, o pai e a mãe passa despercebido, às vezes, na vida do adolescente e do jovem, e gera conflito. E você está vivendo isso na sua casa? Viu? Vamos repensar isso. Vamos discutir essa situação. Vamos chamar a responsabilidade para a família, para o pai, para a mãe, né? Se abrir, se expor. Tá acontecendo isso, né? O filho entender o que está acontecendo com o pai. A mãe entender o que está acontecendo com o filho. Exato. O pai entender o que está acontecendo com a mãe e com o filho e falar: a gente precisa de uma solução. Sim. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Sim. Eu percebo que na vida, às vezes as pessoas querem que os outros... É assim, eu tava conversando hoje no trabalho. Não, porque terapia e tal... Cara, eu acho que se você não tiver a rédea da sua vida, pode fazer o que for. Mas se você não tiver uma coisa chamada decisão, que eu falo que o amor não é sentimento, o amor é decisão. Sim. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho, né? E em outras traduções fala que ele entregou, que ele escolheu morrer, né? Enfim, quando você escolhe, tem uma escolha forte, uma decisão forte, as coisas mudam. Então, decida na sua vida, decida na sua família, né? Em ter essa exposição. Acho que, é fundamental. Que dica que você deixaria para os pais? Um diálogo? Porque, às vezes, sinceramente... A coisa tá tão disruptiva, tão quebrada, tão assim, que o pai não consegue conversar com o filho. Sim. Não consegue. O que você falaria pro pai com um pai que tá passando esse momento? Tá. Eu gosto de uma coisa do interior, que são as gincanas.
né? Que hoje já não existe mais, mas a minha família, que é uma parte de Minas, tem muito essa questão de ativar toda a cidade com gincana e sem trazer não sei o que de uma... E eu falava que o Game Changers é a gente transformar as coisas brincando. Não porque é uma brincadeira, as emoções e a situação que a gente vive, mas porque a gente pode acrescentar algo para ser mais leve. Então, o que eu coloco como conselho? Existem jogos que são jogos de cooperativos, né? Trabalham isso dentro de empresas, trabalham isso dentro da família. E é muito legal, por quê? Porque tira as estruturas, essas cascas que a gente estava falando inicialmente, de... não sei como abordar, não sei como falar, estamos muito distantes. O jogo tem uma capacidade de reconectar. Então, não sabe como fazer isso, busque, pode mandar mensagem, pode falar. A gente tem muitas formas criativas de você inserir a sua criança, de você inserir o adolescente. Por quê? Porque eles não vão querer fazer uma liturgia com você. Não vai querer uma liturgia. Ele quer algo que é real, algo que é dinâmico, que faça sentido para aquilo que ele está vivendo. Então, tem muitas formas de você abordar. Vamos fazer agora um jogo X. Tem que falar sobre um sentimento. A gente fazia isso na casa de missões que eu morei. A gente pegava sempre a sexta-feira e era sobre as relações. Porque quem cuida também precisa ser cuidado. E a gente fazia isso entre nós. E a gente falava o quê? A gente fazia uma rodada de falar o que tem dentro de você, mano, que eu olho e eu admiro. Então, eu começo com uma admiração. E eu começo a reconhecer coisas que são incríveis, que eu nem falo no nosso dia a dia. Porque tá na correria, agitação, não sei o quê. Começo a reconhecer. Você é muito bom nisso, você é muito bom nisso. E nananã. Começo um monte. Aí, a segunda rodada é o que eu acho que pode ser um ajuste para você ser ainda melhor. Né? Não como aquele peso de... você é imprestável, você é um rebelde. Não, um ajuste. Porque quando eu falo que é um ajuste, eu te dou uma oportunidade de você olhar para aquilo e você decidir se ajustar. Eu não estou te impondo algo. Porque tudo que é uma transformação precisa de uma consciência. Não existe uma transformação sem uma consciência. O trabalho de um terapeuta é trazer consciência para quem está recebendo a terapia. Da psicóloga é te mostrar que existe um problema. Você está conseguindo ver com clareza? Então, eu aconselho começar por uma dinâmica assim. Começa a reconhecer no seu filho. E depois pede para ele reconhecer em você o que ele mais ama. Né? Seja pintando, seja criando algo que represente seu pai, igual tem aquelas brincadeiras hoje no Instagram. Fala da sua cidade sem falar o nome dela. Né? Fale do seu pai sem falar o nome dele. Fale do seu pai com uma mímica. Fale do seu pai... Existem muitas formas de você começar a criar. Então, vamos colocar que sexta-feira de noite é o dia da família. É o momento da família. Totalmente impróprio. Faça algo que vai te custar. Porque teu filho vai falar, caraca, era pro meu pai estar no escritório. Caraca, ele tá aqui. Então, você vai trazendo e vai resgatando o que estava rompido, né? E é muito louco porque a marca do óleo, você trabalha com carro, o óleo lubrifica todas as coisas. Eu não jogo a peça fora. Não, eu jogo óleo. E deixo aquela articulação que tinha atrito ganhar sua fluidez. Então, joga óleo hoje nessas relações. Sim. Né? Busque formas criativas. Busque expandir sua mente para entender onde o seu filho está inserido. Né? O que a escola está ensinando ele que você pode pegar de referência e agregar dentro da tua casa para não ficar em ambientes totalmente desconectados. Mas para ele saber como ele caminhar. Né? Porque eu acho que o maior desafio também são essas transições. Um exemplo, uma casa muito tradicional. E o cara estuda em uma escola pública, um exemplo. De uma comunidade, velho. São dois mundos paralelos. Isso é verdade. E aí ele não sabe como ele lida com o pai e com a mãe. Ele não sabe como lida na escola. Na escola ele é um, em casa ele é outro. Isso é saudável? Não. Então, o pai precisa entender o que ele vai ter que desconstruir para que o filho consiga se expressar e manifestar quem ele é lá fora. Porque essa é a missão do pai. Não formar para si. Ele não está formando para viver aquela tradição, não. Ele está formando porque o menino vai ter um emprego, ele está formando porque o menino vai ter uma relação, ele está formando porque ele vai ser homem, vai assumir uma casa, ele está formando porque vai ser uma mulher, vai ter que fazer parte de tudo isso. Então, a gente vê essas disfunções porque aqui é sua casa, você tem que seguir... fazer isso. Lá é sua escola, você faz... Não. Então, eu acho que esse é meu conselho. Comece de uma forma criativa. Inclua um jogo, inclua um dia da sua família, inclua um momento e você vai abrindo espaço. Cada vez mais você vai dando importância a isso.
Show de bola! Show de bola! Café com História. Nós estamos aqui na Rua 9 de Julho, 533, tem o Café Fartelli. Tem um lanchão. Vinhedo tem lanchão, cara. Vinhedo tem lanchão, a maionese, Ai, a é batata. sensacional. de alho. Nossa, é top, meu. Se você quiser comer um lanche, aqui também tem o espaço maravilhoso e muito, muito legal aqui em Vinhedo. O que você tá falando aqui, ó, Instagram? Não esqueça de seguir o nosso... Tem que indicar aqui, ó. Tem que indicar. Nosso Instagram, Café com History, né? Isto. Fique por dentro do que rola. Nós vamos ter aí semana que vem o Dr. Ricardo Barbosa, ele foi 1000 vezes presidente da OAB aqui de Vinhedo, presidente ao concurso já, o cara, ele é 3 mandatos, ele foi presidente aí, Dr. Ricardo Barbosa, vai falar um pouco de direito, dessas questões da própria vida dele, vai ser muito bacana. O nosso próximo convidado aí, acompanha ali o nosso Instagram, é isso? É, exatamente. É isso aí mesmo? Café com História. E para quem quiser digitar direto, é Café Isto, com H-I-S-T-O. Ó, tá chique, hein? Nós estamos aqui agora e finalizando, hein? Passou rápido, hein? Sim, falamos. Tem que vir de novo, meu, pra gente falar mais coisas. E eu falo de família e começo a ficar emocionado. Meu Deus do céu. Mas é o que meu primo Fausto. Vamos Ó, mandar Fausto, um abraço. Fausto. Vê a gente aí, ó. Ele fala, família é família. Só e no quem álbum. tem família tem tudo. Não, e a gente fazia antes da pandemia, uma vez por ano, um churrasco que reunia a família inteira. Isso é precioso. Isso a pandemia até contribuiu com isso, Aham. pra distanciar as pessoas, né? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala todos os dias. Mas não é a minha mesma família é bem coisa, cara. Tem Não, que e tá eu vou junto, pegar o cara. espacinho aqui e vou mandar um beijo pra minha família. Aê! É o grupo da família Beijo pra todo Carpegiani. mundo. Ah, chama família Capergiani. A minha é quase a mesma coisa, é família Buscapé. Mas não importa, família é família. Eu tenho um amigo meu, Ai. ele é um sarro, cara. Ele fala assim, ó, família é bom, mas só no álbum. Não junta que dá briga, dá confusão. Ele é um sarro, só fala... Na minha não tem, quando junta não tem briga. Não. Por incrível que pareça, a galera se ama de verdade. A assim. nossa é que zoeira bom, até de que bom. madrugada. E é legal que assim, a gente tem um grupo com toda a família e a gente tem um grupo no WhatsApp só dos primos. E os tios, né? Tem um grupo só dos tios. Olha só. Que legal, Que cara. são assuntos diferentes ali. Carpegiani, da máfia italiana, né? Os que é unido. É tudo unido. velho. Mafioso, hein? Estratégico. Mas olha, demais esse bate-papo. A gente tem que falar mais sobre a questão da estrutura do adolescente, Sim. do jovem. Vamos falar mais. Vamos lá, meu. Vamos marcar um outro podcast aí, conversar, um debate. Eu tô aqui. Eu acho que seria legal mesmo levar isso para estender para as escolas. Bora. Vamos conversar aí com o secretário de Educação, prefeito, nosso prefeito aqui de Vinhedo, ele esteve aqui. Sim. A importância que tem isso, né? As famílias estruturadas, você tem, por incrível que pareça, isso é real. Pessoas que não vão ter tanta doença Sim. psicológica, emocional, porque quando você fica triste, você fica doente. Sim. Eu fui secretário da assistente social aqui em Vinhedo. E tinha um médico que a gente conhecia, e o rapaz passava, cara, ele vinha toda 2, 3 semanas no cardiologista. A pressão dele subia. Aí, de tanto cara vir, porque o médico hoje, ele não tem aquele contato que é... O que tá acontecendo, né? Aí perguntou pro cara, o cara falou, desempregado, não sei o que fazer. E aí ele conseguiu encaminhar esse cara para assistência social, essa pessoa, e conseguimos ajustar um trabalho, mudou a vida do cara. Olha só. Simples conversa, captou ali. O cara teve que 10 vezes passar no cardiologista, a pressão, não sei o quê. E era uma situação que ele estava vivendo. Geralmente as pessoas ficam doentes e é um escape do próprio Sim. corpo, uma situação que ele está vivendo e Sim. não consegue se expor, não vê saída, não vê... Né? Sim. Não consegue, cara. Não consegue, né?
E aí nós estamos aqui para dar voz para as pessoas, para falar, para se expor. Eu acho que essa questão da família se expor, o pai, a mãe, isso é fantástico. Isso aí gera energia, conexões. Sim. Isso eu gostaria, para poder encerrar, eu vou deixar na descrição desse vídeo a música de um amigo meu que tá morando lá em casa. A esposa dele tá operando as câmeras hoje. Qual amigo? É o Carlos Lucas. Um que a gente se parece bastante, que tem um cabelo assim também. Eu acho que eu vi ele aqui, hein, o Carlos Lucas. Ele é músico, ele faz trabalho também nas escolas. Tem o YouTube dele, essas coisas? Tem. Vamos pôr o YouTube dele, Vou Instagram. colocar, tem uma música que ele faz, que ele apresenta dentro das escolas, chama Calma, né? E ele tem um clipe, eu vou acrescentar aí, é uma letra muito forte, né? Que fala que antes de você agir, antes de você se cortar, antes de você ter uma decisão precipitada, calma. E aí ele vai construindo. Por que calma? Ele vai construindo a ideia de você buscar dentro de você algo que pode te resgatar. Então, ele tem músicas assim, muito fortes para adolescentes, porque ele ia, levava violão, a gente tocava, fazia todas essas loucuras. E ele foi se inspirando. E ele canta essa realidade, né? Então, se as músicas podem inspirar, que seja mesmo para resgatar as pessoas. Nossa. Então, vai estar na descrição aí desse vídeo. Cara, legal. Um abraço aí pra ele. Sucesso. Vamos divulgar, né, meu? E quando ela falou, eu achei que ele fosse sentar na porta aqui já tocando, né? Traz aí o violão. Assim, ó, calma. Eu olhei pra porta e falei, ué. Tá chegando? Legal demais esse bate-papo. Muito obrigado. Cara, que você que ouviu, está vendo, possa ser de alguma forma, de alguma maneira tocado. E que sua vida possa ser transformada. E eu acredito que vai ser transformado pelo poder de uma fala, pelo poder de uma audição que você está ouvindo, por um poder de uma decisão de querer mudar. Eu falo que sempre, em momentos de muita dificuldade, fiz vários vídeos falando sobre isso, dizendo assim, num momento de muita dificuldade, isso vai levar a lugares que você não iria se fosse fácil. Então, se você está passando uma dificuldade, vamos para cima, levanta, bate a poeira, a vida continua, né? Eu fiz direito e o professor de medicina legal falava assim, sabe por que a vida é assim, ó? Porque se fosse uma reta, você já estaria morto. Então, subiu o drone, a mãe fez bolo e hoje tem Café com História. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado demais, meu.